parte da criptomoedas. corrupção pelo menos a corrupção freia um pouco essa perseguição à privacidade do dinheiro, né? Mais ou menos, né? Porque eles conseguem por outros E, meios, né? Eles sempre encontram uma forma você que não acha sempre que é acessível para eles, mas não é acessível para a maioria. Então eles conseguem. Você acha Eles que não precisam das criptomoedas para isso, eles podem por outros meios, né? Você acha que um passo importante para a privacidade poderia ser uma internet descentralizada, no sentido de uma internet peer-to-peer? Por exemplo, se o meu celular pudesse se comunicar peer-to-peer com outros celulares e formar uma internet inteira peer-to-peer, isso não seria um grande passo para a privacidade? É porque muitas vezes, quando você quer alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma outra para fazer uma troca. E muitas vezes a troca não vale a pena. Por exemplo, liberdade. Quando você quer liberdade, às vezes você tem que renunciar à segurança. No caso, já tem aquele Tor, né, que você acessa vários recursos da Deep Web. Você tem mais privacidade, mas você tem menos segurança. Não sei se tem propriamente menos segurança, muito menos, mas tem, em alguns aspectos você perde segurança. Né? E em diversas outras situações no mundo geral, né, em República de Platão, por exemplo, quando ele fala da licenciosidade, em que medida que as pessoas ganham mais liberdade, você perde em outros sentidos, que algumas vezes compensa, outras vezes não. Se você tem uma liberdade excessiva em que todo mundo pode fazer qualquer coisa que queira, você vai ter por aí assassinato, estupro, furto, invasão, né? Então é necessário que haja um certo equilíbrio que mantenha uma estrutura que funciona, que foi construída ao longo dos milênios e que está funcionando aí mais ou menos a trancos e solavancos. Tem muita coisa que a gente não gosta, que a gente gostaria de modificar. Sim, mas às vezes, será que essa estrutura está funcionando graças à autoridade ou apesar da autoridade, né? Porque muitas vezes o livre mercado faz a sociedade funcionar sem uma autoridade, sem a necessidade de uma autoridade, né? Assim como a evolução darwiniana faz as espécies evoluírem sem ninguém controlando essa evolução, né? Só que as evoluções muito anárquicas, né, quando nós vamos examinar sociedades praticamente não tem uma hierarquia social, são tribos muito primitivas. Em parte porque elas ficaram isoladas e não acompanharam, né, o resto da civilização. Não seria um critério muito apropriado, não seria um argumento válido, mas quando nós observamos a evolução da história, nós tínhamos tribos que eram, inclusive elas eram anárquicas e de certo modo eram socialistas também, eram comunistas, dividiam de maneira mais equilibrada. A distribuição de recursos era o índice de Gini, né, que mede a dissimilaridade social e econômica, era menor, a dissimilaridade era menor do que nós temos hoje. Mas aí essas tribos elas não têm agricultura, né? Elas são caçadores e coletores. E aí surge um problema também do jogo, de que a economia deles é meio que um jogo de soma zero, né? Então, por exemplo, os índios, acredito que essas tribos em geral, eles têm que controlar a população. Se a população ficar muito grande, esgota os recursos, né? Porque eles não são escaláveis, né? Então, eles eram nômades num certo. Se pegar tribos atuais, sim, mas se você pega ao longo da história, você pega tribos que originalmente eram nômades, depois desenvolveram agricultura, se consolidaram numa região, foram crescendo, e à medida que foram crescendo, foram criando castas sociais, foram formando, né, estruturas. A gente está evoluindo por tentativa e erro. Um dos grandes problemas que eu vejo é que eles não fazem uma alocação eficiente de pessoas competentes nos cargos correspondentes. Você vê pessoas de baixa capacitação em muitos cargos políticos, em empresas, em diferentes setores, que não deveriam estar lá em hipótese alguma, só estão fazendo besteira e continuam lá e vão se mantendo. E você troca uns por outros, mas mantém os mesmos desastres. Um dos grandes problemas que eu vejo é justamente esse. Não é por ser socialismo ou capitalismo. Eu acho que nós temos uma evolução que convergiu mais, ficou mais parecido com... Eu acho que o mundo é muito mais capitalista do que socialista, é o que está funcionando no mundo, de um modo geral. É muito mais parecido com o capitalismo, é um capitalismo, de certo modo, embora tenha muitos países que são social-democratas, acho que Noruega, Dinamarca, até os Estados Unidos, em muitos aspectos, você vê que tem mais hospitais públicos
do que particulares nos Estados Unidos. Tem mais ou menos 55% públicos e 45% particulares. Embora seja considerado geralmente um exemplo de capitalismo, mas ele também tem muitas características de social-democrata, né? Os Estados Unidos têm... Mas tem que ver qual dos dois sustenta o outro, né? Porque eu acho que o capitalismo sustenta esses aspectos socialistas, e não o contrário, né? Mais ou menos, né? Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk gera empregos ou são as pessoas que trabalham para ele que geram a riqueza dele? Não é muito bem claro de onde vem. Tem um ciclo aí meio... É mais ou menos simbiótico, mas essas duas coisas são capitalismo, né? Tanto ele ser o empresário quanto a pessoa ser o trabalhador são ambos o sistema capitalista, né? O que poderia ser substituído por um regime socialista sem que houvesse uma perda substancial nesse processo. Você trocaria o Elon Musk pelo Estado, não teria um prejuízo muito grande aí. Você teria, claro, você teria prejuízo para ele, para o Elon Musk teria uma diferença grande. Para as pessoas que 99,9% das pessoas que estariam trabalhando para ele, o problema principal que eu vejo do social, um dos problemas que eu vejo graves no socialismo é que as pessoas perdem muito da liberdade em questões muito íntimas, né? Tanto é que quando você vê as pessoas, quando elas criticam, estavam criticando o Bolsonaro e tal, não sei o quê, ninguém se mudou para Cuba, ninguém se mudou para a China, eles foram viajar para os Estados Unidos, passear. Tem o caso do César Lattes, na época que... Tem um monte de socialistas exilados em Paris, autoexilados, né? A própria eles pessoa vão para os países capitalistas. Quantas pessoas... No caso, um dos casos que eu achei mais interessantes era do José Leite Lopes, da época do César Lattes, que ele criticava, ele era o Mário Chamber, que foi... Ele chegou a ser candidato a deputado. Ele não foi eleito, mas ele era candidato a deputado, ele era do PCdoB. E todos eles estavam ligados ao PCdoB, todos comunistas e tal. Quando o José Leite Lopes saiu do Brasil, que entrou em vigor o regime militar em 64, o José Leite Lopes ele não foi nem para a União Soviética, nem para nenhum país comunista ou socialista. Ele foi para os Estados Unidos. E foi acolhido nos Estados Unidos, e foi o que ofereceu asilo para ele, foi os Estados Unidos. Depois ele acabou indo para a França, mas primeiro ele foi para os Estados Unidos. Quer dizer, se ele era tão contra, né, o regime capitalista, se ele achava, se ele era do PCdoB, inclusive, filiado ao PCdoB, ele tinha oportunidade de ir para a União Soviética. Por que não ofereceram para ele? Porque ele próprio não quis ir para a União Soviética. Porque ele sabe que a coisa lá não é assim tão boa quanto eles pintam, né? Eles fazem parecer bonitinho na teoria, mas na prática... Eu tenho um colega, o Juan Borges, que ele foi campeão cubano de xadrez, foi campeão pan-americano, inclusive, e ele veio jogar um torneio no Brasil em 96. E ele atrasou para voltar por vários problemas relacionados ao Carlos Martínez, lá teve um rolo, e ele perdeu o prazo para voltar. Ele foi preso. Ele foi preso quando ele voltou, ele explicou, ele justificou, ele provou com várias testemunhas que o tinha acontecido, e prenderam o cara porque ele demorou para voltar, ele demorou umas 2 semanas a mais para voltar para o país dele, era um campeão pan-americano de xadrez, que devia ter um reconhecimento, um respeito e tal, prenderam o cara, ele ficou lá mais de 1 ano preso, porque ele atrasou no regresso pro... Quer dizer, se o país é bom, por que você vai exigir que a pessoa volte, que se a pessoa demora, você vai prender o cara, por que as pessoas querem fugir? Quando caiu o muro de Berlim, você via da Alemanha democrática, que era a socialista, pulando para o outro lado, e não ao contrário, né? Então, assim, embora eu me considere uma pessoa neutra, não sou nem capitalista, nem comunista, nem socialista, mas eu sou muito mais simpatizante do lado capitalista, porque eu acho que é o que está mais próximo de uma situação de liberdade e de justiça e de equilíbrio de um modo geral, do que o socialismo. Eu acho que o socialismo, o discurso dos socialistas em geral, eles fazem aquele discurso bonitinho, mas na hora de viajar, de passear, de morar, eles vão para os países capitalistas e não para os socialistas, né? E a cultura capitalista parece que acolhe a cultura capitalista não liga para a existência do socialismo. Não existe um movimento antissocialista. Quer dizer, existe até de algumas pessoas na internet, mas a estrutura toda capitalista não está nem aí para o socialismo. Eles ignoram o socialismo, né? Deixa não rolar. Tem uma proibição, né? Olha, você não pode sair do socialismo, do capitalismo, porque senão você depois não vai querer voltar mais. Você não pode ver o que existe lá fora, senão você... Não é banido, o socialismo não é banido. Você quer ser socialista? Ah, legal, toma aqui, camisa do Che Guevara. Vou passar férias na Coreia do Norte. Pode passar na Coreia do Norte. Pode ir, tem passagem de avião. Se quiser voltar, pode. Se quiser ficar próximo, se gostar de lá, se achar bonito. Se conseguir voltar. Também.
Então eles não têm. Agora, já o cara que sai da Coreia do Norte, olha, se for sair, põe uma coleira no cara, bota um chip no cara para puxar o cara de volta, senão. Então, isso você só observa em países socialistas, né? Então, tem alguma coisa estranha, no mínimo, em relação à liberdade. Eu acho que mesmo com esses problemas, eles têm alguns aspectos. Porque, assim, a gente vive numa situação que não é a pior situação do mundo. Agora, você pega um cara que está passando fome lá, o mendigo que está lá, não tem os dentes, não tem onde morar e tal. Para esse cara, viver no socialismo, que ele vai ter comida, vai ter onde morar, vai ter assistência médica, vai ter. Para esse cara, pode ser vantajoso. Só que aí tem vários problemas, porque o que ele está produzindo? Quem está produzindo aquilo que ele está consumindo? Né? Ele não está produzindo nada. E alguém está e até produzindo que aquilo para limite, ele. né? E até que limite isso pode continuar sendo Quanto tempo produzido, esse né? sistema vai Tem, sobreviver tem, se você tiver um tem crescimento de pessoas improdutivas e outras que estão produzindo para sustentar as improdutivas? Então, e lá na Califórnia, eles pagam um salário para o mendigo, né? Eles pagam um valor por mês para o mendigo. E lá na Califórnia se formou uma das maiores cracolândias do mundo, né? Ou talvez a maior cracolândia do mundo, porque a pessoa fica, eu não sei se é de crack ou de metanfetamina, mas a pessoa é paga para morar na rua e ainda sobra, que é de graça, porque a rua é pública e ainda sobra dinheiro para comprar droga. Então tem um monte de drogado morando na rua ali na Califórnia. E eu tinha outra pergunta para fazer sobre inteligência artificial. O que a gente viu o GPT sair de uma inteligência de um papagaio, depois de uma inteligência de uma criança, se você contar o GPT-1, 2, 3 e 4, e hoje ele consegue ter a performance de um QI 140 em poucos anos, né? O que você acha que aconteceria se daqui a uns 2 anos, 3 anos, a OpenAI anunciasse que agora nós criamos uma inteligência artificial com QI 1000? Você acha que ia acontecer alguma mudança muito drástica? o mesmo problema